Fala Imparável, Lucas Neto aqui, eu tô do stand de tiro monólitos aqui, parceiro do Objetivo Concurso, eu tô com o Mário de novo e a gente agora tá na arena, estamos nas trincheiras, como o Mário sempre fala. Mário, a gente está a 5 metros do nosso alvo, explica para eles aí qual é o posicionamento para o iniciante, o cara que vai começar agora a atirar. Pela primeira vez, vamos imaginar que eu tô aqui como neófito total, você vai me instruir para eu começar a atirar. Positivo, Lucas. Aqui é o seguinte, depois de passar todas as instruções teóricas lá fora, noções de balística, empunhadura, esmagamento da tecla do gatilho, a gente vem para a parte prática do tiro. Aqui a gente vai se posicionar a 5 metros, usando como ponto de impacto aquela bolinha lá acima do 5 no alvo humanoide. A gente vai efetuar 8 disparos. Qual é a pistola que você vai cadenciado. atirar aí? Eu vou usar a TS9, uma pistola calibre 9mm, que é de meu uso particular. A gente vai efetuar os disparos, buscando como ponto de impacto aquela bolinha preta lá do alvo. 5. O 5. Tá. Beleza? Você pode falar para nós aí sobre a manuseio mesmo, como segura? A importância de uns fundamentos bem aplicados. Nós precisamos, ao atacar a arma em um coldre, por isso nós precisamos de um coldre de qualidade, atacar o biverteio, que é essa parte da arma. Biverteio, limitador de altura ou rabo de castor. Ao sacar a arma, eu tenho que ter uma empunhadura dupla. Eu costumo fazer uma empunhadura dupla, alta e agressiva. Eu coloco o meu dedo como indexador ao alvo também. Dedo esquerdo é indexador. O dedo da mão fraca, coloco preenchendo toda a parte que a mão direita ainda não preencheu. Sendo assim, eu tenho todo o meu corpo voltado para o alvo e o meu corpo, meus braços, junto com o corpo, levam todos os impactos ao alvo. Olha, chega aqui mais próximo, só uma pequena demonstração. Ó. Eu estou aqui diante do alvo, certo? Estou aqui diante do alvo. Eu vou enquadrar o alvo, ó. Enquadrei, alça e massa. Agora, Lucas, ó, vou baixar minha cabeça, não estou olhando para o alvo. Ó. Os disparos foram lá no alvo. Vamos agora fazer o tiro, como a gente chama o tiro estático. Um tiro onde a gente vai buscar uma determinada área como ponto de impacto. Devagar. Só faz a demonstração de novo, Mário, por favor. Base indexadora, tudo do zero. O carregador já está nela, você sugere o quê? A arma já está municiada, alimentada. Os 3 disparos, ela continua aqui com mais 5 no carregador. Eu ataco a altura do biverteio, né? Para que eu tenha uma empunhadura alta. E ao sacar, ó, a minha mão reativa vem ao peito para recepcionar a arma com a empunhadura dupla, indexando todo o meu corpo. Braços, dedos, arma, ombro, rosto, quadril, ponta de pé ao alvo. Vou lá. Faço alça e massa com calma. Vou lá. Faço alça e massa com calma. Vou lá. Essa questão da ponta do dedo. A gente já fez instrução aqui, você falou sobre a necessidade de ir mastigando. Como é que você fala? Esmagando, sempre esmagando. Esse eu não coloco dedo demais. Quando eu coloco o dedo demais, o que é que acontece? Ó, ó a arma, ó. Trava. Ela vem para esse lado. Certo. Quando eu coloco o dedo de menos, ó, ela vem para esse. Se eu coloco só a pontinha do dedo, a arma desce. Então eu tenho que colocar quase que na junção de uma falange para com outra. Coloco. E a arma vai ficar reta para o meu disparo. Perfeito. Beleza? Perfeito. Vamos tentar fazer um aí? Sim. Vamos ver se eu consigo fazer um aí? Vamos lá? Vamos lá. Vamos tentar ver aqui se a gente consegue um agora. Show? Depois 8 das munições. instruções. 8 munições. 8 munições. Ela vai pegar a arma aberta, né? Vai pegar a arma fechada, vai introduzir carregador. Bom, porque aqui ela já está pronta para qualquer disparo. A trava dela é essa que eu não uso nunca, né? Isso aqui pode lhe matar no confronto armado, eu vou explicar o porquê. Ataca o inverteu lá em cima, ataca a empunhadura alta. Empunhadura alta. Calma, abre. Salve, salve, amante da língua portuguesa, você concurseiro, você concurseira, que se liga aqui diretamente do canal do YouTube do Objetivo Concursos. Meu boa noite, meu boa tarde, meu bom dia. Não sei em que momento você vai estar nos acompanhando aqui, nossa transmissão está ocorrendo à noite, mas pode ser que você esteja nos acompanhando em algum outro momento pela nossa plataforma, enfim. Não importa o momento, não importa a hora, o que importa é que você esteja sempre focado, você que vai fazer o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Estamos aqui unidos
em um único propósito. Eu vou apresentar para você o edital, vou bater aqui algumas questões, vou indicar aquilo que na minha visão vai ser cobrado na sua prova. Me cobraram aqui, Marcelão, dê lá, mostre lá, indique lá as suas previsões para este concurso. Eu vou dizer aqui também contigo, nós vamos construir aqui, juntos, unidos sempre, o nosso pensamento, beleza? Mas desde já, queria solicitar a você que nos acompanha, você que é aqui da Tribo Objetivo, cara, deixa o like na nossa transmissão, é importante para o nosso time. Deixando o like, você vai estar fazendo com que o nosso conteúdo passe a ser relevante e esta plataforma indique a mais e mais pessoas. Assim, eu tendo a ganhar. Tu também tendes a ganhar. Todos nós tendemos a ganhar. Nós vamos sim ganhar muito com isso. Outros concurseiros que, assim como você, dependem das aulas que ocorrem aqui, aulas que são direcionadas para cada um dos editais. Você já viu isso acontecendo em qualquer outro lugar desta plataforma? Assim como ocorre sempre aqui com o Objetivo? Coloque isso na mente. Entenda, todos os editais aqui para os quais nós nos direcionamos, nós temos aulas que são direcionadas na parte que a sua banca cobrou, assim, ó, semana passada, há 15 dias, há 30 dias, enfim. Veja que são resoluções de provas recentes, então são análises, são aulas que são bem direcionadas para aquilo que sua banca vem cobrando nos últimos meses pré-prova, entende? Então, é um evento sim que dá trabalho para muita gente que aqui está por trás das câmeras. Então, se você puder, deixa o seu like, assim você vai estar fortalecendo o nosso canal, vai estar fortalecendo a nossa tribo. Se você puder também, compartilhe. E logo aqui abaixo, use o espaço para comentários para deixar a sua crítica, obviamente construtiva. Use o espaço também para deixar o seu elogio, é sempre muito importante, né? Note, Marcelo, tal ponto do edital foi importante para mim. Tal resolução da questão, não sabia, mas agora já sei resolver. E assim sucessivamente. Isso é importante porque isso fortalece também o nosso vínculo aqui, certo? Na construção do nosso entendimento. Além disso, gostaria de apresentar a você o seguinte. Nós, aqui da equipe do Objetivo, montamos um curso especial para este concurso. Intensivão Premium PMPE. Por lá você vai ter aulas gravadas, aulas ao vivo, materiais em flashcards, materiais em guias rápidos de consulta, materiais que são ao vivo, materiais que são gravados, certo? Aulas gravadas e aulas ao vivo. Tudo isso direcionado, sem contar que estes nossos eventos que ocorrem aqui, ocorrem para a galera do YouTube e que por muitas das vezes não ficam aqui, são direcionados para você que faz parte da nossa plataforma. Então não perca essa oportunidade. Ó, QR Code na tela, só escanear o QR Code, se redirecionar da plataforma e adquirir, obviamente, o seu curso voltado para a Polícia Militar de Pernambuco. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Desde já, vamos começar aqui. Eu vou apresentar o edital para ti, já vou cair nas questões, eu vou apontar aqui para você quais pontos são primordiais, resolver questões aqui de maneira célere para o Instituto AOCP. Vem comigo. Aí está na sua tela, desde já, nossa questãozinha aqui, melhor dizendo, o nosso editalzinho aqui, o que ele cobrou, né? O respectivo edital que nossa banca trouxe. Vamos ver? Bora lá, ó. Vou fazer o seguinte, fazer as marcações pertinentes aqui na parte de língua portuguesa, beleza? Beleza, Márcia, já tô careca de visualizar este edital, eu sei. Agora nós vamos direcionar, tá? Marcelo, compreensão e interpretação é o ponto fundamental? É um ponto fundamental, tem de saber, tá? Não tem para onde fugir. Nossa banca costuma colocar 1, 2, no máximo 3 questõezinhas de compreensão, então tem que conhecer, ok? Tipologias e gêneros, costuma cair? Sim, sobretudo as tipologias, é o que mais se cobra, tá certo? Ortografia oficial nem tanto. Acentuação gráfica, nosso examinador gosta, então eu tenho de conhecer? Tenho de conhecer, perfeito? Emprego de classes de palavras, Marcelo, cai muito? Não, não cai tanto assim. Vou te dizer que se fosse para colocar no top 10, não seria o ponto fundamental aqui, a análise acerca de classe de palavras. Agora, o emprego da crase, sim. O emprego do sinal indicativo de crase eu tenho de conhecer, é importante. Sintaxe da oração e do período, sem sombra de dúvidas, a sintaxe da oração é a parte mais cobrada. Lá dentro da sintaxe do período, o que o examinador costuma cobrar é sobretudo a utilização dos conectivos, tá? Então, você tem de estar afiado com o conectivo. Mecanismos de coesão textual, ele faz a retomada. Olha, na linha tal, a palavra hoje retoma o dia atual, reforça a ideia do dia atual. Na linha X, o termo este faz menção ao ano vigente, assim sucessivamente. Pontuação, sempre muito importante, devemos conhecer.
concordância, sobretudo a verbal, regência, sobretudo também a verbal. Colocação pronominal, Marcelo, devo levar para a minha prova? Óbvio que sim. Significação das palavras, das expressões. Marcelo, este ponto aqui, neste ponto, eu devo investir muito de meu conhecimento? Não. Assim como na parte de variação linguística. Na minha visão, são duas vertentes que aí estão, que dificilmente o examinador cobra. Sempre estão nos editais, mas que dificilmente ele vem a cobrar. Variação linguística, por exemplo, você estuda os níveis de linguagem. Você estuda, por exemplo, as diversas variações que a nossa língua pode ter. Eu tenho variação diacrônica, diafásica, diatópica e diastráticas. Você estuda tudo isso dentro da variação linguística. Na minha visão, é um ponto que, óbvio, você tem de conhecer, tem de dominar? Tem. Se está no seu edital, não sou eu que vou dizer aqui para você não estudar. Claro. Mas a ênfase do seu estudo deve se dar em torno destes itens aí assinalados. Belezinha? Sem contar, obviamente, a parte de redação oficial. Quando nossa banca cobra a redação oficial, quando vem no edital, normalmente de 10 questões, 2 são de redação oficial. É o que normalmente nós temos. Perfeito? Tranquilo. Vamos começar então a resolver algumas questões. Vamos resolver algumas questões. Bora lá? Ó, questãozinha na sua tela. Questão de número 1. Vai dizer o seguinte. No trecho, minha relação com o meio ambiente é uma paixão antiga. É incorreto se afirmar. Ele diz. Nota, Marcelo, o que é que eu quero? Eu quero uma assertiva, meu aluno, que seja incorreta, tá? É incorreto se afirmar o quê? A letra A me diz, há pelo menos um substantivo. Dificilmente uma expressão deste tamanho não vai ter um substantivo, né? Há um artigo definido. Há um artigo indefinido. Há um pronome pessoal do caso reto. Há um pronome possessivo. Bora lá. Bora bater o bizu? Bora. Venha comigo, venha, bora bater o bizu. Ó, Marcelo, primeiramente vamos começar com o substantivo. Eu sei que o substantivo é aquele cara responsável por nomear os seres, não é verdade? Sim. Indicar nome de ser. Não é verdade? Sim, ó. O que é que ele faz? Ele nomeia os seres. Ele dá nome aos seres. Beleza? Beleza, este é o substantivo. Exemplo, mesa, casa, terra. Certo? Todos são substantivos. Cadeira, sapato, videogame, ventilador, ar-condicionado, teto. Todas essas expressões são nomes de seres. Inclusive, se eu digo assim, Marcelo, João, Pedro, Maria, Carlos, Antônio, José, Miguel, todos são nomes de seres. Feito? Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Estados Unidos, Moscou, veja, nomes de países, nomes de cidades. Note então que tudo que nomeia ser é substantivo. Será possível que não tenhamos o substantivo aí? Ainda, letra B, ó, artigo definido. Meu aluno aqui é peibufo. Ó, a, as são os artigos definidos. O e os. Acabou, morreu Maria Preá. São os únicos artigos definidos. E os artigos indefinidos, Marcelo? Um ou uns. Uma ou umas. Ah, rapaz. Morreu Maria Preá? Morreu Maria Preá também. Acabou. Tem algum desses aí? Artigo definido. Pronome pessoal do caso reto. Facinho, né? Eu, tu. Ele ou ela. Ele, ela. Nós, vós. Eles ou elas. Perfeito? Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles e elas. Lembrando sempre, é importante citar. Seguinte. Aqui para primeira, aqui para segunda e aqui para terceiras pessoas. Respectivamente, para singular, ing, singular, plural. Singular e plural. Perfeito? Show de bola. E o pronome possessivo, Marcelo? Os pronomes possessivos, como o próprio nome já denota, né, indicam posse. Quais são os possessivos que eu tenho? Cozinha da caneta. Eu tenho meu, minha, eu, minha, seu, tua. Ok. Eu, tua, eu, tua,
Nosso. Nosso. Vosso. Deles. Dele, deles. Ela. E assim sucessivamente. São todos pronomes possessivos porque indicam posse, belezinha? Show, Marcelo, show de bola. E agora? Agora é só ir ao texto, ó. Minha relação, perceba, o minha já tá aqui, ó. Meu, minha, teu, tua, seu, sua. O que é que esse cara é? Pronome possessivo. Então, a letra E está correta. Há um pronome possessivo. Vou marcar como gabarito a letra E, Marcelo. Nananina, não. Eu quero aquela que é incorreta afirmar. Então, vamos lá. Minha relação. Relação é um substantivo, sim, porque nomeia algo. Nomeia a situação, é a relação. Minha relação. Até porque esse minha que aí acompanha a relação é o possessivo que está determinando a figura desta relação. Sim, é uma relação, ele é um determinante em torno dessa situação, ou dessa relação que aí está. Correto? Então, relação substantivo. É uma relação com preposição. Preposição. O artigo definido. Meio ambiente. Cuidado. Quem é que é substantivo aqui? É o ambiente. Ó, é o ambiente. O ambiente é o substantivo. Só que é o meio ambiente. Esse meio que está é algo que contorna este ambiente. Sim, então é um adjetivo. Cuidado. É um verbo. Uma é um artigo indefinido. Paixão, substantivo de novo. Antiga. Antiga é uma característica dessa paixão, então adjetivo. Perceba então que a letra A diz: há pelo menos um substantivo. Linda, há sim. Letra B, há um artigo definido? Sim. Há um indefinido? Sim. Qual que é o nosso gabarito então? É a letra D. Há pronome pessoal do caso reto? Não. Não há um eu, não há um tu, não há um ele, um ela, nós, vós, eles ou elas. Estes são os pronomes pessoais do caso reto. Perfeito? Então o gabarito é a letra D na questãozinha de número 1. Questão de número 2 diz assim: leia a alternativa em que a colocação pronominal é contrária, ou seja, não está de acordo. Ok, Marcelo. É contrária ao quê? Alternativa em que a colocação pronominal é contrária ao que é prescrito pela norma padrão da língua portuguesa. Então vamos lá. Eu quero aquilo que é contrário ao que é prescrito a norma padrão. Observemos então a seguinte alternativa. Ó, é uma grande honra tê-lo como o nosso entrevistado. Essa é a primeira expressão. 2. Em 1974, e continua, fui para a Amazônia e me embrenhei na floresta. C. Fui estudar jornalismo, vírgula, me tornei repórter. Os desafios ambientais que se apresentam. O cuidado que se deve ter não é confundir, é não confundir, melhor dizendo. Perfeito, Marcelo. Note, acerca de que precisamos saber ou o que devemos conhecer para sabermos resolver este tipo de sentença. Veja que ele cobrou a chamada colocação pronominal. Existe a figura do meu verbo, correto? Correto. Se o meu pronome vier antes do meu verbo, ó, se eu tenho um pronome que antecede o meu verbo, ou seja, que vem antes, eu vou nomear este pronome, a aparição deste pronome de próclise, ok? Ok. Então, a próclise é o pronome antes do verbo. Perfeito. Show de bola. Até aí facinho. O pronome após o verbo chamamos ênclise. Ok. Ênclise. Ok. Pronome após o verbo. Show. Já o pronome no meio do verbo chamamos exóclise. Exóclise. Show. Até aí tudo bem. Tudo beleza. Tudo sus. Eu quero que você entenda que a regra é a utilização, e isso vai facilitar a sua vida, é a utilização da ênclise. Então, como regra, você deve se lembrar de que o uso é o uso da ênclise. Correto? Sim. O que é a ênclise? O pronome depois do verbo. Isso é a regra. Então, vou colocar aqui para você. Ó. Vou colocar aqui como regra, tá? Vou colocar o verdinho. Fazer assim. Ó. Passar a borracha, coloco o verdinho e coloco regra. Certo? Então, ênclise é a regra.
Ou, Marcelo, a regra é a ênclise. Perfeito. Só que, como toda boa regra, eu tenho exceções. Sim. Quais que seriam, então, as exceções? Vamos colocar? Ó, vamos lá. Existe, contudo, aqui a figura da exceção. Existem exceções para este uso. Ok? Sim, Marcelo. Quais são as exceções para este uso do nosso pronome aqui, antecedendo ou indo após, melhor dizendo, a figura do meu verbo? São duas regrinhas. Quais são as exceções? A primeira, se houver fator de próclise. Fator de próclise. Este é o primeiro bizu. Havendo fator de próclise, o que vai acontecer? Eu não posso usar ênclise. E o segundo, quando o meu verbo estiver no futuro. Anote, verbo no futuro. Acabou. Se você souber estas duas situações, você já consegue assinalar a assertiva adequada, beleza? Show! Então, como regra, eu devo utilizar a ênclise, mas quando houver fator de próclise, eu vou ter de utilizar a próclise. Se o meu verbo estiver no futuro, eu não uso a ênclise, devo utilizar ou próclise ou mesóclise. Perfeito? Perfeito. Continuando. Assim sendo, ó, na exceção lá da ênclise, eu devo utilizar a figura da próclise, não é verdade? É. Aqui para a próclise, eu falei acerca, até citei aqui contigo, desta palavrinha chamada fator. Ó, fator. Tranquilo? Marcelo, o que são fatores? O que são fatores aqui da próclise? Fatores são palavras que fazem com que a próclise seja obrigatória, ou seja, apareça na minha sentença. Que situações são essas? Eu vou colocar aqui para ti. Os principais fatores de próclise são, bora elencar, bora. O que? Conjunção integrante ou pronome relativo. O não. Os advérbios de um modo geral. Advérbios. Além disso, temos ainda como fatores de próclise os pronomes indefinidos. Tá? São os principais fatores aqui da aparição da próclise. Beleza, Marcelo, já sei quando utilizar a ênclise, já sei quando utilizar a próclise. E a mesóclise? A mesóclise é mais fácil ainda. Por quê? Porque a mesóclise é a chamada subsidiária, certo? Eu só vou utilizar em uma única situação. Quando é que caberá a utilização da mesóclise? Quando eu estiver diante de um verbo no futuro. No futuro. Beleza? Perfeito. Bom, sabendo, conhecendo, tendo o norte acerca dessas regras, você já consegue vencer muitas situações de prova. Você já consegue vencer muitas situações aí que o seu examinador possa vir a trazer na sua prova. Belezinha? Belezinha demais. Aí está o bizu, é só bater e ser feliz. Só que, além disso aqui, eu queria dizer algo para você que é muito importante acerca da utilização aqui do nosso pronome, que é o seguinte, ó. Existem princípios para o uso do pronome. O principal, não se começa frase, oração ou período com o pronome oblíquo. Não se utiliza o pronome oblíquo após a figura do a do ido, chamado particípio. E não se utiliza o pronome oblíquo após pausa, após vírgula. Perfeito? Sim. Então eu tenho 3 princípios para a utilização do pronome oblíquo. Tranquilo? Vamos à letra A. Ó, é uma grande honra tê-lo. O pronome está depois do verbo. Aqui está em ênclise. Eu pergunto, poderia utilizar ênclise aqui? Poderia. Mas e se eu quisesse colocar o o aqui, ó? É uma grande honra o ter como nosso entrevistado. Poderia também? Poderia. Veja, a palavra é poderia. Por quê? Porque não há fator de próclise. O fator faz com que obrigatoriamente eu utilize próclise. Não tendo fator, posso utilizar ênclise, posso utilizar a próclise. O uso está correto. B. Em 1974,
fui para a Amazônia e me embrenhei. Note, esse me está aqui. O e eu coloquei como fator de próclise? Nananina, não. As conjunções de valor aditivo não são fatores de próclise. Então, eu poderia ter dito, em 1974, fui para a Amazônia e embrenhei-me na floresta. Poderia também? Poderia. Então, esse me poderia aparecer aqui também após o verbo embrenhar, sem nenhum problema. Note, a palavra é poderia. Me servem a letra A ou a letra B? Não. É um risco. Letra C. Fui estudar jornalismo, vírgula, me tornei repórter. Marcelo, calma aí. Você me falou que após a figura da pontuação, eu não devo utilizar o pronome oblíquo átono. No caso, o me, não é verdade? Sim. Então, este me aí, ele não poderia aparecer após a pausa, após a pontuação? Não poderia. Veja, é uma expressão do ponto de vista da norma culta errada. Tranquilo? Qual que seria a forma adequada? Fui estudar jornalismo e tornei-me repórter, vírgula, tornei-me repórter. Ou fui estudar jornalismo, vírgula, tornei-me repórter. Assim como este me não pode também ser utilizado para iniciar frase, oração ou período. Quando eu digo assim a você, me diga a verdade, minha cara. Me diga a verdade. Veja que esse me está iniciando frase, oração ou período. Eu não posso. Belezinha? Óbvio. Então, o gabarito é a letra C. Olha a D. Os desafios ambientais que se apresentam. Tá aqui o verbo apresentar. Veio antes? Veio. Veja que esse C só pode ser uma próclise. Tranquilo? Até porque ele está antecedendo a figura do meu verbo. Eu perguntar a você, este C poderia apresentar-se após? Bem, ele poderia estar após o verbo apresentam? Poderia. Ou seja, os desafios ambientais que se ou que apresentam-se. Poderia? Jamais. Por quê, Marcelo? Porque esse que é um fator de próclise. Obrigatoriamente esse C deve estar aqui. De semelhante modo, ou seja, o uso está correto, mas eu quero a errada. Não me serve. De semelhante modo, eu tenho a letra E. O cuidado que se deve ter é não confundir. Veja, esse C veio antes do verbo deve. Ok. Então é próclise. Olha quem veio nesta situação. O que, ó? O cuidado que se deve ter. Note que este que é um fator de próclise e atrai a figura desse C. Belezinha? Tranquilo? Então aqui eu tenho a obrigatoriedade da utilização da próclise. O uso está correto, mas como eu quero uma forma inadequada, o meu gabarito se torna, obviamente, a letra C. Continuando, veja comigo a questão de número 3. Assinale a alternativa em que os termos destacados sejam acentuados pela mesma norma gramatical. É isso que eu quero. Termos acentuados pela mesma norma gramatical. Vamos lá? Bora! Vamos começar por uma assimilação, por uma sentença que deixa muita gente de calça curta, que é essa palavrinha aqui, ó, até. Tem gente que costuma dizer, até é monossílabo. Só que não. Cuidado. A separação da palavra até é assim, ó. A, é, e a acentuação aqui, certo? Assim como outra palavra, ó, que causa problema, uma. A separação da palavra uma, você sabia que é assim? Uma, sabia? Certo? Uma. Uma é assim. O óbvio que não vai ter a separação, ok? Toda sílaba tem de ter vogal. Agora, o uma se separa dessa forma. O até se separa dessa forma, correto? Beleza? E por que que até é acentuado e uma não é? Porque em até a sílaba mais forte é a última. Sim, então é oxítona, terminada em é acentuação. Por isso. E por que que uma não é? Olha a reprodução. Uma. A sílaba forte é essa daqui, ó. É uma paroxítona, mas terminada em a, eu não acentuo. Marcelo, faz sentido. Note que a expressão que eu tenho ali é a palavra até. Beleza. Então é uma oxítona. A sílaba tônica é a mais forte, ou a mais forte é a última. Note, a palavra posterior é a palavra céticos. Em céticos, o que eu tenho? Céticos. Eu tenho, veja, uma pró-paroxítona. Céticos. A sílaba mais forte é a antepenúltima. Então vamos colocar aqui, bora, prop. Pró-paroxítona. Até oxítona. Ok. Seguem a mesma regra?
Não, eu quero palavras que sejam acentuadas pela mesma regra. B. O ChatGPT é um chatbot desenvolvido pela OpenAI, o AI, que utiliza inteligência. Ó, a sílaba tônica aqui ocupa a penúltima sílaba. Show. Quando isso ocorre, eu chamo de não, né? De paroxítono. Eu chamo de paroxítono. Sílaba tônica sendo a penúltima, paroxítono. Show. É uma paroxítona terminada em CA, ou seja, em ditongo. Correto, Marcelo. O que é ditongo? Encontro entre duas vogais que no momento da separação silábica ficam unidas. Ponto. Artificial para promover diálogos. Note, qual que é a separação de diálogos? Diálogos. Veja, a minha sílaba mais forte é a antepenúltima sílaba. Ou seja, em inteligência, o que eu tenho é uma paroxítona. Em diálogos, o que eu tenho é uma proparoxítona. Beleza? Seguem a mesma regra? Só que não. Isca. C. Em muitos segundos, você pode ter em sua tela a resposta para uma dúvida. Dúvida. 3 sílabas, sendo que a sílaba mais forte é a antepenúltima sílaba. Qual que é essa classificação? É uma proparoxítona. Ok. Proparoxítona. Sobre questões complexas de matemática. Opa! É uma palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, proparoxítona. A sílaba mais forte é a antepenúltima sílaba. Então veja que em dúvida e em matemática eu tenho exatamente a mesma regra de acentuação. Assim, de modo, o nosso gabarito só pode ser a letra C de casa. Belezinha? Tranquilo? Gabarito letra C de casa. D. Tem algo indispensável. Sílaba tônica é a penúltima sílaba. Ok. É uma paroxítona terminada em L. Logo, regrinha de paroxítona. Show. Que seguirá. Note, a sílaba tônica é a última, ou seja, oxítona. Por isso a acentuação, terminada em A. Então não me serve. Em seguida, logo reparei que se você explicar comentários, ou melhor, aplicar comandos genéricos, terá. Opa, Marcelo, calma aí. Percebi aqui. Genéricos é uma proparoxítona. Terá é uma oxítona. São regras diferentes. Me serve? Também não. Como eu quero assertivas em que se tenha uso igual da mesma regra de acentuação, letra C de casa. Questãozinha de número 4, uma questão que vem cobrar aqui conhecimentos acerca da sintaxe do período composto, sobretudo do uso de conectivos. Vamos lá. Analise o trecho a seguir. No entanto, ainda que possam avançar muito mais do que possamos imaginar, a criatividade da mente humana é insubstituível. Os conectores destacados podem ser substituídos sem prejuízo de sentido, respectivamente, por. Vamos ao primeiro. O primeiro é o no entanto. No entanto, entretanto, contudo, todavia, mas. São conectivos que me dão uma ideia de adversidade. Assim como o porém, ó. Assim como o porém. Assim como o entretanto. Assim como o todavia. Veja que o carinha que está ali é adversativo, beleza? Então eu tenho uma ideia adversativa. Show de bola. Show de bola, Marcelo. Então aqui é adversativo. É um conectivo de cunho adversativo. Perfeito. Depois, eu tenho a figura do meu conectivozinho que vai aparecer aqui, ó. Ainda que. O ainda que, meu aluno, tem representação com valor de embora. Esta é a representação do ainda que. O ainda que pode ser sim utilizado em substituição ao embora. Perfeito.
O ainda que pode ser utilizado com o valor de conquanto, ou seja, ideia concessiva, conquanto, também. Pode ser utilizado com o valor de mesmo que, também. Então note, as assertivas que aqui estão, são assertivas em que eu tenho, pelo menos de um lado ou de outro, o preenchimento em todas as assertivas de valores adversativos ou concessivos, como é o caso ali estipulado. Então, o que eu tenho aqui é um conectivo de valor concessivo. Beleza? Beleza. De um lado eu tenho um adversativo, do outro eu tenho um concessivo. Note, como eu quero a utilização de ambos os conectivos, o gabarito é a letra A de amor. Veja que na letra B, o conquanto poderia ser utilizado para o ainda que, mas o com isso não poderia ser utilizado para o no entanto. Da mesma forma em que eu tenho o mesmo que poderia ser utilizado para o ainda que, mas o portanto não poderia ser substituído, ou substituir, no caso, o no entanto. Na letra D é o contrário. O entretanto, assim como a letra E e o todavia, podem substituir o no entanto. Contudo, o dado que e o contanto que não podem substituir a figura aqui do nosso valor concessivo. Belezinha? Show? Então, gabarito é a letra A de amor na quarta. Temos um texto aqui e a partir desse texto vamos resolver a questãozinha de número 5. Vamos à leitura do texto. Bora! O sal não desencadeou o estresse nos ratos, mas o amplificou. Segundo os cientistas, as cobaias teriam uma resposta de qualquer jeito, mas a ingestão excessiva de sal piorou a situação. Segundo os pesquisadores, os roedores são similares aos seres humanos em termos de anatomia, fisiologia e genética. Além disso, nas duas espécies, a dieta é um dos fatores que pode controlar a resposta ao estresse. Os ratos também costumam ingerir muito sal, o que facilita o teste de seu impacto. Apesar disso, ainda existem, na maneira como os seres humanos e os animais absorvem, usam e metabolizam o sal. Sendo assim, os resultados não devem ser trazidos linha por linha. As comparações, afirmou Giuseppe Faraco, professor assistente de neurociência, as comparações, entre roedores e seres humanos devem ser interpretadas com cautela, afirmou Giuseppe Faraco, professor assistente de neurociência da Hill Cornell Medicine, que estuda a ligação entre o sal e o comprometimento cognitivo, mas que não participou do estudo a Weird. Vamos ver o que a questão diz. Assinale a alternativa em que a reescrita do excesso selecionado está de acordo com as regras de concordância da norma padrão. Perfeito. Eu quero aqui, regrinhas de concordância. O texto foi só para visualizarmos o uso destas palavras aqui em análise, tá? Bora lá. Questão sempre muito cobrada. Concordância verbal. Marcelo, na minha prova, o que é que normalmente o meu examinador cobra? Concordância verbal. Regência, verbal. Isso significa dizer que ele nunca cobrou ou nunca vai cobrar regência nominal? Concordância nominal? Não, não é isso. Mas significa dizer que delas, a principal é sempre a verbal. Tanto a regência quanto a concordância. Beleza? Topzera. Então veja, a dieta é um dos fatores que pode controlar a resposta ao estresse. Olha a reescrita. A dieta é um dos fatores que podem controlar a resposta ao estresse. Márcia, calma aí. O que é que eu tenho dentro desta expressão? A expressão um dos, uma das. Veja, um dos profissionais. Um dos profissionais. Um dos professores. Olha o exemplo que eu vou entregar para você aqui. Um dos profissionais estava na feira. Um dos professores faltou à aula. Veja, um dos professores faltou, ou um dos professores faltaram. Um dos profissionais esteve, ou um dos profissionais estiveram no evento, no exemplo. O que é que acontece aqui, Marcelo? Acontece aqui a chamada concordância com o núcleo determinante ou com a expressão que determina. Veja, eu posso dizer um ou uma esteve ou faltou.
Ou eu ainda posso dizer, dos profissionais estiveram. Dos professores faltaram. Veja que a concordância neste caso pode ocorrer com a expressão um ou com a expressão dos, que determina este termo um. Tranquilo? Massa. Assim sendo, eu posso dizer, a dieta é um dos fatores. Posso? Posso. Eu posso dizer a dieta é um dos fatores que pode e concordar com um. Contudo, eu também posso dizer a dieta é um dos fatores e concordar com a expressão dos fatores e formar a expressão podem. Ah, Marcelo, massa, letra A. Letra A de avião. Veja, se eu tivesse a seguinte expressão. Um quarto dos homens, por exemplo. Um quarto dos homens trabalha ou trabalham todos os dias. Um quarto dos homens trabalha ou um quarto dos homens trabalham todos os dias. Mesma brincadeira. Um quarto eu concordo com o numerador, tá? Concordo com o numerador, a expressão de cima. Como é um valor único, um quarto dos homens trabalha. Ok. Mas como eu tenho a expressão dos homens, que determina este um quarto, eu também poderia concordar. Um quarto dos homens trabalham. Da mesma forma. Perfeito? Tranquilo demais. Show. Ah, massa. Então, gabarito já é a letra A? Já é a letra A, para a glória de Deus. Olha a letra B. Ainda existem diferenças, melhor dizendo, ainda existem diferenças, lê a palavrinha de cima, na maneira como. Aí ele diz, ainda existem diferenças. Opa, calma aí. E o que existem? Diferenças, sujeito. Ah, beleza. Escrita, ainda existem diferenças. Opa, ainda existem diferenças. Aqui, exclusivamente, a minha concordância deveria ser existem, porque o sujeito é diferença. Chuchu, beleza. Não risca. C. Ainda existem diferenças na maneira como. Ainda podem haver. Opa, calma aí. A reescrita que ele propõe é podem haver. Marcelo, isso tá certo ou tá errado? Veja. Quando é que eu tenho aqui uma locução que é pessoal? Quando o verbo auxiliar, que é o primeiro, sempre, é qualquer verbo. E o segundo verbo, o verbo principal, não é o verbo haver. Ou seja, se o verbo haver é verbo principal na locução verbal, toda a locução será impessoal. Note, quem é o verbo principal? O verbo haver. Então, poderia aparecer ainda podem haver? Não, deveria ser pode haver. Morreu Maria Preá. D. Consumo excessivo de sal pode aumentar o estresse. Reescrita. Consumo excessivo de sal podem. O que podem? Consumo. Consumo é o núcleo do meu sujeito. Ok. Veja que consumo é singular. Então, a forma única e exclusivamente deveria ser pode. As consequências fisiológicas do alto consumo de sódio já são bem conhecidas. Reescrita. As consequências fisiológicas do alto consumo de sódio já é. Quem ou o que já é? Consequências fisiológicas. Isso é o sujeito. Como o meu sujeito é um sujeito que possui núcleo plural, a palavra consequências, aqui não poderia ser mas sim são. Ok? Questãozinha de concordância, gabarito letra A. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que, vamos lá, a partir da leitura do texto respectivo. Agora sim, vamos ter de ler o texto por completo. Vamos lá. Cadê a leitura do texto? Paraná, aqui está nosso textinho. Vamos começar aqui nossa leitura. Primeiramente, nós temos o seguinte, leia o texto abaixo. O consumo excessivo de sal pode aumentar o estresse. O texto nos diz o seguinte. As consequências fisiológicas do alto consumo de sódio já são bem conhecidas. O sal eleva a pressão arterial, que por sua vez pode aumentar o risco de problemas cardíacos. Agora, cientistas começaram a explorar também um tópico não usual da influência, o efeito do sal no nosso comportamento, particularmente nos níveis de estresse. Pesquisadores da Universidade de Edinburgh, na Escócia, realizaram um experimento com ratos para investigar a relação entre ingestão de sódio e o estresse. Os cientistas alimentaram ratos machos com dietas ricas em sal, em uma proporção semelhante à tipicamente ingerida por seres humanos. Além de um grupo de controle,
que recebia refeições com baixo nível de sal. Os roedores foram divididos em 2 grandes grupos. Veja, então eu tenho 3 grupos, tá? O grupo de controle e 2 grandes grupos aqui subdivididos, né? Alguns comeram os pratos salgados por 2 semanas e outro por 8. Perfeito, Marcelo. Então eu tenho aqui os ratos machos sendo divididos em 3 grandes grupos. Analisando a amostra de sangue dos ratos, eles descobriram que os níveis de cortisol, hormônio relacionado ao estresse, eram sempre mais altos nos ratos da dieta mais rica em sal. Então quer dizer que aqueles que consumiram uma dieta mais rica em sal aparentavam estar mais estressados, não é verdade? Sim. Para induzir o estresse, os ratos eram tirados do repouso e colocados em pequenos tubos de vidro. Ok. Continuando o texto. O sal não desencadeou o estresse nos ratos, mas amplificou. Ok, ele não foi o gerador, mas ele amplificou. Ou seja, quem consumia mais sal, o ratinho que consumia mais sal, teve amplificado ali o seu estresse. Segundo os cientistas, as cobaias teriam essa resposta de qualquer jeito, ou seja, se irritariam de qualquer forma. Hein? Mas a ingestão excessiva de sal piorou a situação. Segundo os pesquisadores, os roedores, ou seja, os ratinhos, são similares aos seres humanos em termos de anatomia, fisiologia e genética. Além disso, nas 2 espécies, a dieta é um dos fatores que pode controlar a resposta ao estresse. Os ratos também não costumam ingerir muito sal, o que facilita o teste de seu impacto. Apesar disso, ainda existem diferenças na maneira como os humanos e os animais absorvem, utilizam e metabolizam o sal. Sendo assim, o resultado não deve ser trazido linha por linha, ou seja, totalmente ao pé da letra. As comparações entre roedores e seres humanos devem ser interpretadas com cautela, afirmou Giuseppe Faraco, beleza, professor assistente de neurociência na Weill Cornell Medicine, que estuda ligações entre o sal e o comportamento cognitivo, mas que não participou deste estudo Weird, ok? O estudo que gira, né, que está aí justamente relacionado à utilização do sal. Perfeito? Agora sim, a partir da leitura do texto, é correto afirmar que, letra A da nossa sentença, o principal objetivo do texto, ou o objetivo principal do texto, é discutir as consequências fisiológicas do consumo de sódio. É isso, as consequências fisiológicas é o que nós queremos? Cuidado, lá no começo do texto diz, as consequências fisiológicas do alto consumo já são bem conhecidas. Perceba, o que leva, ou melhor, o sal eleva a pressão arterial, pode aumentar problema cardíaco. Agora os cientistas começaram a explorar também um tópico não usual, a influência do sal nos níveis de estresse. Então o que eu estou discutindo aqui é o nível de estresse, certo? Relacionado ao alto consumo de sal. Então está errada a letra A, nitidamente equivocada. Letra B, segundo Giuseppe Faraco, não se deve fazer comparações entre ratos e seres humanos, já que estes, ou seja, os seres humanos, não consomem sal na mesma quantidade, na mesma maneira daqueles. É isso? É isso? Os seres humanos não consomem sal na mesma quantidade, na mesma... Lógico que não, pelo contrário, cara. Ele está dizendo assim, o ratinho consome mais sal do que os seres humanos. É isso que é verdade? Não. Ao contrário, o ser humano, obviamente nós, Homo sapiens, né, nossa espécie, consome muito mais sal que os ratinhos. Beleza? Continuando, os resultados do estudo escocês apontam que se os ratos não tivessem ingerido uma alta quantidade de sal, eles não teriam ficado estressados. Não, nós vimos, eles se estressariam da mesma forma. Volta lá no texto, O sal não desencadeou o estresse, só ampliou, certo? Ou amplificou. D. As semelhanças entre os roedores e os seres humanos se restringem aos aspectos comportamentais. Nananina não, já que o metabolismo é diferente. Não. Tem nada a ver com o aspecto comportamental. Tá bem aqui, Bem aqui, As diferenças na maneira como os humanos absorvem e usam e metabolizam o sal. Apesar disso, ainda existem diferenças, de fato. Sendo assim, os resultados não devem ser levados, ele continua ali.
Só que o problema da letra D é dizer que as semelhanças entre os roedores e os humanos se restringem a aspectos comportamentais. Nada a ver, cara. Nada a ver. Não se restringem apenas a isso, certo? Nós temos semelhanças com os ratinhos, ó, do ponto de vista também de quê? Da própria metabolização. Sim, existem diferenças? Sim, mas existem também semelhanças. Então tá errada a letra D. Nosso gabarito vai ser a letra E. Vamos ver. O experimento realizado pelos pesquisadores da Universidade de Edinburgh foi feito com 3 grupos de ratos machos. Opa, será que é isso mesmo? Olha aqui, ó. Bem aqui, ó. Ratos machos. Os cientistas alimentaram ratos machos com uma dieta rica em sal em proporção semelhante à tipicamente ingerida pelos humanos. Além de um grupo de controle, ou seja, há um grupo aqui, ó, que recebia refeição de baixo nível de sal, os roedores foram divididos em 2 grupos. Então além do grupo de controle havia mais 2 grupos? Exatamente. Qual o total? 3 grupos. São ratos machos? Sim, o texto nos afirma isso. Então a letra E é o nosso gabarito. 7ª. Qual das alternativas, ou qual das seguintes alternativas ou alterações, manteria... Em qual das seguintes alternativas, alterações, manteria o sentido vinculado pelo título do texto? Vamos lá. Olha o sentido lá do título do texto. Consumo excessivo de sal pode aumentar o estresse. Vamos lá. Questão muito cobrada pelo Instituto AOCP. A letra A omissão do adjetivo excessivo. Eu poderia omitir essa palavrinha excessivo. Olha lá comigo, ó. Consumo, risco excessivo. Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar um marca-textinho branquinho aqui, ó. Fazer assim. Vou colocar um marca. Para cobrir seria bom. Ó. Uma caneta, será que dá para cobrir? Vamos ver. Ó. Deixa eu ver se dá. Para riscar a palavra excessivo, ó. Vou riscar a palavra excessivo, tá? Riscar. Era consumo excessivo de sal. Vou tirar isso aqui, ó. Vou deixar só assim, ó. Consumo de sal pode aumentar o estresse. É a mesma coisa, meu aluno? Dizer consumo excessivo de sal e dizer consumo de sal é a mesma coisa? É óbvio que não. É óbvio que não é a mesma coisa. Porque quando eu digo que o consumo de sal pode aumentar o estresse, eu estou falando em qualquer quantidade. Agora, no texto original, o que eu tenho não é o consumo de sal, mas sim o consumo excessivo de sal. Se for o sal em excesso, aí sim, eu posso ter o estresse gerado. Perfeito? Então a letra A, ela é uma falácia, né? A letra A aqui não é verdadeira. Porque diz que há omissão do adjetivo excessivo. Isso não prejudicaria o sentido ali original. Tá errado. B. A substituição do verbo aumentar por causar. Vamos lá. Ó. Note. O consumo excessivo de sal pode aumentar o estresse. O que é aumentar? Quando eu digo que algo vai aumentar, este algo já existe, na verdade. Se eu digo assim, ó, rapaz, eu vou aumentar a minha renda. Então, alguma renda eu tenho. Sim. Vou aumentar a minha renda de alguma forma. Certo. Outro exemplo. Rapaz, eu estou aqui, sei lá, tomando água. Tomando aqui alguma água. O ato de tomar água pode aumentar a probabilidade de eu ficar hidratado. Pode aumentar. Veja, pode aumentar. É uma situação aí colocada. Isso é a mesma coisa de dizer, pode causar? Lógico que não é. Porque aumentar significa dizer que algo já existe. Algo é existente, este algo vai aumentar. Ok? Ok. Agora, quando eu digo que pode causar, existe algo? Não, este algo ainda vai surgir. Ó. Algo é vazio, é inexistente. Ok? Então, o verbo aumentar não pode substituir o verbo causar sem que prejudique o sentido. C. A anteposição do adjetivo excessivo ao substantivo consumo. Vamos lá. Em regra, ele está falando isso aqui. Ó. Eu tenho a expressão consumo excessivo. Eu posso fazer o seguinte, excessivo, consumo. Sem que isso gere nenhum problema do ponto de vista sintático ou semântico? Posso. Porque quando eu digo assim, ó, o consumo excessivo, a ideia vinculada é um consumo em exagero. Quando eu digo excessivo consumo, é a mesma coisa. É um exagero em relação a esse consumo. É a mesma situação. Consumo excessivo, excessivo consumo, vincula justamente ou veicula a mesma ideia, o mesmo sentido do texto original. Então, gabarito aqui, letra C de casa. Letra D. A substituição do verbo pode por deve, sempre que ele afirmar isso
E em muitas questões o Instituto AOCP afirma, vai estar errado. O verbo pode não pode substituir o verbo deve, sem que haja um prejuízo do ponto de vista semântico, ou seja, o sentido vai mudar. Uma coisa é dizer, rapaz, se você adquirir aqui este café, você pode se queimar. Você pode se queimar. Outra coisa é dizer, se você adquirir esse café, você deve se queimar. A situação é difícil. A situação é diferente, né? É uma situação difícil, uma situação complexa. Uma coisa é poder, outra coisa é dever. Uma coisa é poder, outra coisa é dever. Dever veicula uma ideia de obrigação. Poder não, é uma possibilidade. Letra E, a substituição da locução verbal pode aumentar pelo verbo aumenta. Calma aí. Pode aumentar uma ideia hipotética. Aumenta é uma ideia certa, definida. Pode aumentar, em outras palavras, está no campo do subjuntivo. Sim, pode aumentar, pode vir a aumentar. É uma ideia hipotética, apesar de os verbos se apresentarem aqui no presente. Agora, aumenta é um fato certo. Aumenta é um fato apresentável. Tranquilo? Gabarito letra C na 7ª. 8ª questão. Diz o seguinte. Os níveis de cortisol, hormônio relacionado ao estresse, eram sempre mais altos. Os travessões não. Ok, eu quero aquilo que não pode ser apontado aí pela aparição dos travessões. Bora lá? Bora. Os travessões não. Vamos ver primeiramente para que servem esses travessões. Os níveis de cortisol, travessão 1. Hormônio relacionado ao estresse, travessão 2. Veja que esta expressão é uma expressão que tem valor apositivo, ou seja, é um aposto. O que é um aposto, correto? Um aposto de quem, Marcelo? Um aposto da expressão cortisol. Cortisol, hormônio relacionado ao estresse. Estresse, este é o cortisol, né? Os níveis de estresse associados ao hormônio associado aos níveis de estresse, cortisol. Então veja que eu tenho uma equivalência semântica, esse é o chamado aposto, perfeito? Letra A diz assim, indica uma mudança de interlocutor. Opa, Marcelo, eu quero aquilo que não é verdadeiro, não é verídico. Já é a letra A? Já é a letra A. O travessão aí não serve para indicar um interlocutor, a mudança de um interlocutor. Então está errada a letra A. Já é aquilo que eu quero aquilo que não é verídico. Note, é importante citar que eu poderia substituir esses travessões por vírgulas ou por parênteses, né? Sem prejudicar aqui a minha sentença. Letra B. Assinala uma expressão que é intercalada. Verdade, eu estou intercalando a figura de um aposto. Apostos e adjuntos adverbiais são intercalados. C. Isolam informação sobre o cortisol. Sim, é um aposto de cortisol. D. Poderiam ser substituídos por parênteses? Sim, sem nenhum problema. Podem ser substituídos por vírgulas. Correto também. Então, nosso gabarito, de fato, é a letra A de amor. Perfeito? Questãozinha de número 9. Que diz o seguinte, Responda à questão de acordo com o texto 2. O texto apresentado aí, o texto que foi lido. Eu prezo pela correção gramatical. Aí a professora vai e diz, quem preza, preza algo e não por algo. Continua. Se faz questão de usar a preposição, diga eu primo por. Por parte de quem? Ou por parte de pai? Aí ela vai e fala, sem noção. Note, qual que é a ideia de humor veiculado aqui nesse texto? É justamente a palavra primo, né? Polissemia existente na palavra primo. Certo? Porque o rapaz aqui que estava respondendo pensava na assertiva aqui que primo se referia a alguém com consanguinidade, né? Vamos lá. Questão de número 9. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que ambas as personagens dominam a norma padrão do português. Isso aqui está errado, muito errado, né? Errado, Ananina não. Quem domina é a professora aí, certo? A relação sintático-semântica estabelecida entre os parênteses, entre as partes, melhor dizendo. Se faz questão de usar preposição e diga eu primo por, é de concessão. Será, meu aluno? Está certo? A ideia entre essa expressão e a outra é concessiva. Olha o se aqui, não, é condicional, é condicional, certo? A ideia é condicional e não concessiva. Isca. C.
A sinonímia, ou palavra perigosa, presente no termo primo. Calma aí, o que é sinônimo? São palavras que ocupam o mesmo campo semântico. Eu pergunto, primo e primo ocupam o mesmo campo semântico? Nananina não, um é o verbo primar, o outro é o primo, da relação ali familiar. Certo? Sim. Isso é uma sinonímia? Não. Isso, na verdade, é uma ideia atrelada à polissemia. Se ele tivesse dito, olha, a polissemia presente na expressão primo, e assim sucessivamente, estaria correto. D. A expressão fazer questão é empregada na tirinha com o mesmo sentido de ele fez muitas questões ao palestrante. Calma aí. O fazer questão do texto original, ó, se faz questão, se realmente quer, tem essa função. Ó. Se realmente quer usar preposição, utilize dessa forma. O texto original veicula uma ideia de se realmente você quer. Agora, quando eu digo ele fez muitas questões ao palestrante, eu tenho um uso totalmente diferente. Aí eu tenho indagações, a palavra questões aqui com o valor de indagações, certo? Fazer questões aqui é o valor de indagação, perguntar. São fatos diferentes. Letra E. As aspas em por são empregadas para ressaltar a palavra dentro do contexto, podendo ser substituído pelo recurso do sublinhado. Corretíssimo. Este por que aqui está, ó, não por algo. É um valor expressivo, sim, estilístico. E poderia ter sido marcado também pelo recurso do sublinhado. Gabarito é a letra E na questãozinha de número 9. Tranquilo? Questãozinha de número 10 nos diz o seguinte, ó. O seguinte. A tirinha evidencia a discussão sobre qual conteúdo gramatical. Fácil, né? É concordância? Não. O que a tirinha ali veicula, trata, é o quê? É o uso da regência verbal. Trata acerca da regência verbal. Ortografia também não, crase muito menos, colocação pronominal também não. O termo que é tratado aqui é justamente a capacidade de uma palavra solicitar ou não a figura de uma preposição. Tal sistemática se dá em torno da regência verbal. Uma vez que, veja, o que ela trata ali no texto é a palavra por, né? A realidade, ó, quem preza, certo? É a palavra prezar, na verdade, ó. É o por, mas que deriva de preza, é o verbo. Além disso, a palavra, ó, primir, certo? Primar, né? Na situação aqui, primo. Eu primo por algo, né? Certo? Ok. Prezar, né? Show de bola, prezar e preza e primo são as respectivas situações. Tranquilo? Sim. Ambas giram em torno aí da capacidade da regência verbal. Questão de número 11. Assinale a alternativa em que o termo em destaque está adequadamente classificado. Ele diz, os 7 capítulos que... Aí ele sublinha o que? Bem aqui tem o se, bem aqui tem o que novamente, bem aqui tem o se de novo, e por fim tem um Czinho de novo. Vamos lá? Bora, Marcelo, bora resolver essa bagaceira. Na letra A, os 7 capítulos, os quais, substituiu por os quais, as quais, o que é que eu tenho? PR, pronome relativo. Ele diz que é uma partícula expletiva, tá errado. Arrisquei. A vida social é compreendida como um palco em que se encenam papéis. Veja, é como se eu dissesse assim, ó. A vida social é compreendida por um palco em que papéis são encenados, não é verdade? Sim. Veja que eu tenho uma voz passiva. E essa marcação se dá justamente por este ser, que é chamada partícula apassivadora. Quando é que eu tenho partícula apassivadora mesmo, Marcelo? Quando eu tenho verbo transitivo direto mais partícula ser. Lembrando que esse ser pode aparecer após a figura do meu verbo, mas pode aparecer antes também. Certo? Como foi o caso ali, ó, que se encenam papéis. Por que é que o ser veio antes? Porque o que é fator de próclise. Você vai se lembrar lá do início do nosso encontro. Belezinha? C. De modo que o indivíduo não é o mesmo em todas as circunstâncias. Ele diz que esse carinha aqui é um pronome relativo. Está errado. Esse de modo que completo, ó, é uma conjunção. Então risca. D. Se ele for um policial e estiver em período de trabalho, por exemplo, utilizará um vocábulo específico. Veja que esse C dá uma ideia de condição. É uma condição. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um se, essa ideia, né? Que é uma conjunção subordinativa condicional, certo? Conjunção subordinativa condicional, ele diz que é um pronome reflexivo, tem nada a ver. É, desse modo,
Cada interação social se estabelece. Opa, cada interação social é estabelecida de acordo com os fatores. Sim, o que eu teria aqui? Ó? Veja, tal qual a letra B, eu teria a ideia de uma partícula apassivadora. Sim, deste modo, cada interação social se estabelece, ou seja, cada relação ou cada interação social é estabelecida. Feito? Sim, como eu tenho essa relação de passividade, estou diante de uma partícula apassivadora. Gabarito é a letra B na nossa questão de número 11. Nossa 12ª questão nos diz o seguinte, ó, questão número 12. Assinale a alternativa em que foram respeitadas as regras de colocação pronominal. De novo, né? Nossa banca cobrando colocação pronominal. Veja, te falei a verdade. Não esqueça-se o que foi dito. Ambiciosamente me disse. Tinha falado-lhe e me mostre o trabalho, meu filho. Note, a letra A. Te falei a verdade. Isso tá ok? Tá não, porque eu não posso iniciar frase, oração, período com o pronome oblíquo átomo. Falamos na nossa primeira questãozinha lá. B. Não esqueça-se. Opa, calma aí, esse não é fator de próclise. Você viu comigo já neste nosso encontro. Tá errado aqui, ó. Ambiciosamente me disse. Marcelo, eu poderia jogar esse me, melhor dizendo, para depois do verbo? Não poderia, tá? Não poderia utilizar. Ambiciosamente disse-me que queria mais. Não poderia, por quê? Porque ambiciosamente é um advérbio, Mas cuidado, se por um acaso, para intercalar ou para separar esse advérbio, colocássemos uma vírgula após ambiciosamente, ó, ambiciosamente, vírgula, me disse que poderia ou que queria mais. Eu poderia utilizar agora a figura do me após a pontuação? Não, porque o princípio se sobrepõe a tudo. O princípio diz que eu não posso utilizar a figura do pronome oblíquo átomo após a pausa. Como a vírgula é uma pausa, eu não poderia utilizar a figura do pronome. Cuidado, tá? No texto original, como não há utilização de vírgula, ó, fica assim, ambiciosamente me disse. Tá ok? Tá ok. Como eu quero a utilização adequada, gabarito letra C. D. Ela tinha falado-lhe tudo o que queria. Veja que esse lhe, que aqui está após a forma falado. Qual que é o problema, Marcelo? Falado é a terminação a do ido. Lembra? Falei até contigo a respeito do princípio que dizia: não podemos utilizar a figura do pronome oblíquo átono após o particípio. Então eu vou descartar aqui também essa sentença. Finalizando, letra E, me mostre o trabalho. Opa, morreu Maria Preá, porque este me está iniciando frase, oração e período, tal qual a letra A. Logo, ambas estão inadequadas. Meu gabarito é a letra C de casa na questão respectiva. Olha para mim, ó. Gostou, abençoado, do nosso encontro? Você aqui recebeu informações que são pertinentes à sua preparação? Então faz o seguinte, deixa o like na nossa transmissão se você ainda não deixou e compartilhe também com o seu colega essa transmissão que aqui foi feita, lógico, no Objetivo Concursos, naquele que entrega a você o nosso intensivão PMPE, que está aqui no cantinho, ó, Premium, tá certo? Você vai escanear o QR Code que está na sua tela e vai adquirir por 10 vezes de R$ 49,70 na faixa. Tranquilix demais, 10 de R$ 49,70. Você vai levar aí o nosso intensivão Premium PMPE. Belezinha? Informes dados, recados já estão passados. Analise as questões aqui que eu trouxe para você. Nosso material está na descrição do nosso vídeo. Você pode baixar. Ah, sou aluno objetivo, posso baixar? Pode. Não sou aluno objetivo, posso baixar? Pode também. Fique à vontade e, obviamente, aproveite, desfrute do que o nosso time tem levado até a sua preparação, beleza? No mais, eu me despeço deixando um forte abraço no seu coração. Até um próximo encontro, se Papai do Céu assim nos permitir. E até mais. Valeu! Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois.
Não, vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,